Muito bem, continuemos aqui as aulas sobre o Machado de Assis, certo? Na última aula nós vimos aí, né, analisamos um pouco a obra do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, grande clássico aí de Machado de Assis, né, seu primeiro romance realista, publicado lá em 1881, e dá início a esse movimento, estabelece um movimento realista aqui no Brasil, né? Nós vimos aí que o Machado transcende o próprio movimento, criando um estilo próprio, né? Enredos não lineares, conversa e diálogo com o leitor, né? E com as tradições literárias. É um profundo conhecedor da Bíblia, embora tenha uma visão extremamente pessimista e relativista dos valores humanos, tá? Que transparece na sua obra também, né? Uma obra pessimista, uma obra inovadora, uma obra cheia de experimentações, né? De crítica à sociedade burguesa carioca lá do século XIX, que transparece também até hoje, né, os enredos de Machado extremamente simples, né? Por exemplo, Brás Cubas é a história de um homem lá da elite carioca, tá? E vemos um pouco de sua vida que não teve nada de muito extraordinário, né? Estudou, foi um estudante medíocre, conseguiu se formar, tentou vencer na vida, era abastado, tem alguns amores, se apaixona por uma mulher lá, a Vigília, né? Não consegue realizar esse amor, essa mulher se casa, depois ele tem um caso extraconjugal, tenta criar um empate para curar o mundo, não consegue, finalmente morre. Mas a forma como Machado conta essa história, né, é que é interessante. Depois da morte, Brás Cubas vai contar a história de sua vida, e aí então, como ele está morto, pode analisar e julgar as pessoas, né? E outra característica presente nas obras machadianas é a análise profundamente psicológica dos seus personagens. Ele aprofunda e faz um estudo da mente humana, né? Por isso que é atual até hoje, né? E vemos agora que em sua fase realista dos grandes romances que ele escreveu, o Memórias Póstumas aí é o grande primeiro, depois nós temos o Quincas Borba, o Dom Casmurro, né, que são considerados uma trilogia dos três grandes romances do Machado, tá? Não trilogia seguida assim, embora o personagem do Quincas Borba apareça em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Mas é isso, depois nós temos aí Esaú e Jacó e Memorial de Aires como seus grandes romances da fase realista, né? O Machado aí. Hoje vamos falar um pouco especificamente sobre a segunda grande obra aí do Machado de Assis, né? O Quincas Borba, tá? Quincas Borba. Vamos então falar um pouco sobre esta obra, tá? Muito bem. Quincas Borba, como a gente já falou, ele é um dos personagens que aparece no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele é um ex-amigo aí do Brás Cubas, que reaparece aí depois de um tempo. Ele tá com um pedinte, mendigo, está na miséria, rouba aí o Brás Cubas, né? Depois de um tempo eles se reencontram e aí o Quincas Borba está rico, né? E foi aí criador de uma nova filosofia chamada humanitismo, né? Humanitismo, e desenvolveu-se, ele conseguiu fortuna, mas no final de sua vida ele morre demente, né? Ele morre sem o senso das coisas, sem o senso da inteligência, certo? E o Machado decidiu então contar a história desse personagem, dar continuidade à história dele, se bem que um romance próprio aí, um romance chamado Quincas Borba, né, que ele vai escrever, tá? Ele vai, né, dar continuidade ao personagem, ele vai contar a morte, logo no início do romance, a morte do Quincas Borba, certo? Do filósofo Quincas Borba, tá? Esse filósofo ele faz o quê? Ele se encontra, certo? Ele se encontra aí doente, então ele vai morrer. Então ele tem um cachorro e ele dá o nome de Quincas Borba também ao seu cachorro, né? Então o nome do personagem aí é o Quincas Borba, do livro é o cachorro, certo? É o cachorro do filósofo morto aí, Quincas Borba, tá? E o que é que acontece? Tem o Rubião, né? O Rubião é o personagem, na verdade o personagem central desse livro é o Rubião, né? Que cuida do Quincas Borba, que cuidava, ajudava lá o Quincas Borba, certo? E recebe essa herança aí, essa herança do finado Quincas Borba, né? Criador da filosofia humanitismo,
com a condição de que ele passa a herança, ele ajudou a cuidar de Quincas Borba nos seus momentos finais, aí ele passa a herança para ele com a condição de quê? De que cuidasse do cachorro chamado Quincas Borba. Então, o Rubião recebe a herança aí, a fortuna do Quincas Borba, mas tem que cuidar do cachorro Quincas Borba, né? O Rubião aí, esse professor, né? O humilde professor de Minas Gerais, um ingênuo, né? Que vai ficar rico aí de uma hora para outra e vai tentar se inserir na sociedade aí carioca, tá bom? Então ele vai chamar a atenção aí da sociedade, começa a visitá-lo atrás de interesses, né? Um novo rico, né? Um novo rico aí, rico, e é ingênuo, é tolo, não conhece os macetes da vida, tá? Embora seja, né, do professor, mas é do professor do interior e tal, não tem essa malícia própria das grandes cidades, das grandes metrópoles, da sociedade aí, da capital, né, da época, né, da capital do Império, que era o Rio de Janeiro, né? E ele vai fazer essa crítica, né, à sociedade aí carioca mais uma vez, né, dirigindo aí, tá? Vamos lá. O que trata isso aí é o Quincas Borba, vai cuidar desse cachorro, né? Ele encontra aí no Rio de Janeiro, ele vai conhecer esse casal aqui, ó, muito importante na trama, o Cristiano e a Sofia, que ao se ver em frente a esse ingênuo provinciano, armam um plano para se aproveitar da fortuna do pobre do Rubião aí. Tá? O que é que ele faz? A mando do marido, né? Sofia vai se insinuar para Rubião, ou seja, vai dizer, né, fazer que está interessada nele, tá? E quando este declara seu amor, ela recusa. Então era só para se aproveitar, porque ele fazia tudo que ela queria, se aproveitar da situação e tirar proveito da fortuna do Quincas Borba, certo? Embora eles cortem laços com o herdeiro do Quincas Borba por ser interessante, né, nutrir aí, aproveitar-se dessa fortuna. E o que é que vai acontecer? Este amor não correspondido de Sofia por Rubião se apaixona por ela, né? E ela não corresponde, é claro. Ela não queria nada, ela queria apenas se aproveitar do dinheiro. Isso vai fazer com que ele enlouqueça, certo? Enlouqueça, perca o tino, tá bom? Então, a trajetória de ascensão e queda de Rubião vai comprovar a tese do filósofo do Quincas Borba, que é o quê? O humanitismo, certo? E Rubião não soube lidar com aqueles que se esforçaram ao máximo para tirar-lhe as batatas, né? Isto é, a riqueza que herdara do criador do humanitismo. Ele vai morrer louco, pensando ser Napoleão III. Até nisso, Rubião demonstrava sua mediocridade face aí à sociedade da época. Então, os romances de Machado de Assis, né, principalmente Memórias Póstumas, Dom Casmurro, muitos dos seus contos, eles geralmente são narrados em primeira pessoa, o narrador lá, personagem. E o discurso, geralmente quando a gente tem uma narrativa onde o discurso vai falar sobre isso, o enredo, né, o narrador que vai contar essa história participa da história, então o julgamento dele é parcial. Ele não é um onisciente, ele não sabe todas as coisas, né? Ele é alguém que está participando da história. A genialidade dos romances de Machado está nisso aí. Lá o Dom Casmurro é um defunto, ele está morto. Depois de morto vai resolver contar a sua história. Então ele, depois de morto, não deve mais nada a ninguém, ele pode desancar aí, analisar as pessoas e falar do jeito que ele quiser. Né? Mas é um narrador confiável? Será que realmente aquelas pessoas eram desse jeito? Ou era a forma como aí o Brás Cubas via? Da mesma forma o Dom Casmurro. Né? Dom Casmurro, essa história dessa paixão desse cara, dessa pessoa, pela Capitu, né? E teve esse amor conturbado aí, essa suspeita da traição da esposa. Mas será que a esposa o traiu? Será que ela era tudo aquilo que ele inventava ou tudo aquilo é na mente dele? Porque quem conta a história é o Dom Casmurro, é o Bentinho. Então não é um narrador confiável. Diferente disso, aqui no Quincas Borba, né, é um dos únicos que ele é narrado em terceira pessoa. Então ele vai apenas contar a história, narrar e fazer as suas análises. É o narrador onisciente, tá certo? Então a obra possui uma posição imparcial sobre os fatos. Vai narrar a história. O romance tem principal característica as relações sociais existentes naquela sociedade carioca do século XIX, que ainda tem reverberações hoje em dia. Faz fortes críticas aí às relações humanas e principalmente o casamento por
interesse, porque aquele casal era casado aí, mas eles não viviam muito bem, tanto é que ela vai arrumar um amante, mas eles estão lá por interesses e ela manda ele se insinuar, o cara manda ele se insinuar para junto do Rubião aí, para se aproveitar, né, do coitado, acaba enlouquecendo ela, enlouquecendo do louco mesmo, por causa desse amor não correspondido, certo? Então, quais são os temas presentes desta obra específica do Quincas Borba? Traição, poder, aparência, loucura. Vai usar a ironia aí para falar também, ó. A imoralidade e a falsidade são salientadas na obra. Ele vai fazer uma análise profunda dessa sociedade, mostrando seus vícios, né? Mostrando aí suas hipocrisias, usando da ironia corrosiva que é próprio do Machado de Assis para fazer isso, aquele humor negro, aquele humor, né, sutil assim, solta durante as narrativas uma pitadinha de humor, você chega a sorrir daquelas situações que as pessoas passam, né, que as pessoas estão vivendo ali. Tá? Então, é isso aí, como eu já falei, ó, o Quincas Borbas é citado aí, né, lá no livro do Brás Cubas, tá? Quincas Borbas pode ser considerado em partes uma continuação do Memórias Póstumas, que tem um personagem que aparece lá e desenvolve-se aí. Se bem que aparece o personagem é só o nome do cachorro, a história realmente é a história do professor Rubião, que recebe a herança do filósofo, tá? E tudo isso só serve para comprovar a filosofia, né, do filósofo Quincas Borba, é o chamado humanitismo. Certo? Lembrando aí das características do realismo, tá? Muito em voga na época as descobertas científicas, a questão do darwinismo, né? A questão da evolução das espécies, né? A questão da sobrevivência do mais forte. Tudo isso está permeado aí no contexto da época, que vai ser usado aí, vai influenciar os escritores, Machado também. Tá? Então, o humanitismo é baseado aí nessa teoria da sobrevivência, da capacidade dos mais aptos sobreviverem, né? Acredita na guerra como uma maneira de selecionar, de ser uma seleção da espécie, né? Então, a guerra faz parte da natureza humana, né? E é uma forma aí de fazer a seleção natural entre os mais fortes e os que são descartados. E a frase que fica famosa por isso é: ao vencedor, as batatas, né? Então ele narra aí a guerra de duas tribos africanas aí, as batatas, né? Eles guerreiam por aquilo, os mais fortes, né, vencem. Então, ao vencedor, cabe as batatas, cabe a vitória, o mais forte sobrevive. Então, está aí, certo? Nessas duas obras, Machado menciona a teoria filosófica do humanitismo, criado por Quincas Borba. Segundo esse filósofo, esse conceito está relacionado com a exploração das pessoas e a falta de humanismo na construção nas relações sociais dos seres humanos, tá? Então, nessa luta incessante pela sobrevivência, os ingênuos, né, os fracos, aqueles que não têm a malícia serão descartados. O Rubião é a prova aí, é o romance de tese também, né? A questão do naturalismo, né? É um romance que tenta provar aí que o ingênuo, que o tolo, que o fraco não tem espaço e os mais fortes vão sobreviver. Né? Os fracos padecem, os fortes permanecem vivos, manipulando as outras pessoas. Isso é o humanitismo, isso é a base aí do romance Quincas Borba. Ele quer provar essa tese através da figura do professor Rubião, que recebe a herança do filósofo Quincas Borba, que é aí manipulado e usado pelos mais espertos aí, tá bom? Então nós temos alguns personagens que fazem parte dessa obra aí, tá? O Rubião, que é um professor que é enfermeiro, né, do Quincas Borba, tá? E herdeiro do filósofo, tá? Nós temos o Cristiano Palha, que é o esposo de Sofia, suposto amigo do Rubião, mas que está interessado no seu dinheiro. A Sofia, a esposa do Cristiano aí, finge ficar interessada aí no Rubião, mas só queria proveito, e na verdade ela é interessada em Carlos Maia, certo? Mas ela apoia o marido aí, é o casamento por interesse, ela apoia o marido em seus intentos. Tem o Carlos Maria, né? Que é o homem que desperta o interesse de Sofia e que por fim casa-se com a prima dela. É um embrulho aí, certo? Maria Benedita, que é prima de Sofia, e acaba se casando com o Carlos Maia. Nós temos também o Camacho,
é outro personagem da obra, um advogado, político aí, um falso jornalista que também vai tirar proveito do Rubião, do tolo Rubião, provando a tese do filósofo Quincas Borbas do humanitismo aí, onde os mais fortes sobrevivem, onde os fracos e os pobres são descartados e os mais fortes. É um romance bem nihilista, bem uma visão bem pessimista da vida mesmo, certo? Uma ironia machadiana, uma crítica machadiana à sociedade em que ele vivia, tá? Mas não pensemos que ele queria implantar essa filosofia, é uma filosofia fictícia baseada também em pensamentos científicos da época, mas na verdade ele queria realmente espalhar isso? Não. O Machado estava absorvendo aquilo ali, criando esses romances e fazendo uma crítica, usando de ironia aí, a criticar a sociedade. Os realistas tinham essa vibe, lembrem-se, né? Fazer suas análises sociológicas, criticar a sociedade, para que a sociedade se visse ali, refletisse e talvez pudesse mudar, tá bom? Então, esse romance de tese aí, do Quincas Borba. E, para encerrar, um trecho da obra aí, onde temos aí o desenvolvimento da filosofia do humanitismo aí, do Quincas Borba. Então, ó, não há morte. O encontro de ditas expansões, ou a expansão de duas formas, pode determinar a supressão de uma delas. Mas, rigorosamente, não há morte, há vida. Que a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra. A destruição não atinge o princípio universal e comum. Tem que existir aí a vida e a morte. Tá? Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, e assim adquirir forças para transpor a montanha, e a outra vertente onde há batatas em abundância. Então, não mais se as duas tribos dividirem para as batatas do campo, não chegam a nutrir suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, destruição. A guerra, conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, as aclamações, as recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, as demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio e compaixão. Ao vencedor, as batatas. Então tá aí a teoria do humanitismo, certo? Da filosofia do Quincas Borba, certo? Que há necessidade da guerra e há necessidade de que exista guerra para que os mais fortes seja um processo de seleção mesmo, que os fortes sobrevivam, porque como ele diz aqui, ó, se tivesse, ele faz essa análise metafórica com a tribo, né? E se as tribos disputassem aí, né? Uma venceria a outra e a outra pegaria as batatas dessa tribo, ficariam mais fortes e conseguiriam chegar até onde tem mais batatas abundantes. Mas se elas aí dialogassem, ficassem em paz, comeriam aí e ambas não teriam forças. Então é a necessidade de existir a guerra. É uma crítica, certo? Vejamos isso como a grande ironia machadiana, a mentalidade da época, certo? Que muitas pessoas pensavam nisso também. Então, a forma de criticar aí do Machado, genial. E é isso que faz ele um dos maiores escritores da nossa literatura e da literatura universal, realmente. Então, fechamos aqui a análise deste romance do Quincas Borba, né? No exercício lá do livro. E nas próximas aulas aí, a gente vê os outros romances, o outro grande romance do Machado, e vemos aí, partimos então a o parnasianismo, certo? Então, hoje é só e até a próxima.